Muito bem, estamos de volta com o programa Empresas e Negócios aqui na nossa TV Galega, a imagem da cidade. Para nossa satisfação, nosso orgulho, né, hoje nós estamos com o Dr. Wagner Cardoso, que é da Terra Nostra, de São Paulo, e falando sobre cidadania, qual é o procedimento de você fazer essa documentação. E para nós é muito importante porque é um programa diferente, né? Quando vem um empresário contar da história de como você pode também fazer essa cidadania europeia. Dr. Wagner, eu estava vendo aqui, a gente comentando aqui nos bastidores que tem algumas vantagens quando a pessoa já tem essa documentação pronta, né? Que às vezes alguma empresa precisa mandar essa pessoa para a Itália ou para outros países. E como é que você vê essa realidade do mercado? Isso é uma coisa que acontece muito. Nos procuram muitas pessoas que trabalham em multinacionais. Dentro de uma multinacional, principalmente as automobilísticas, né, que tem a sede na Alemanha, é sempre disputada uma vaga interna para trabalhar um período na Europa. Então, quem tem a cidadania italiana, ou seja, cidadão europeu, já sai na frente desse processo seletivo. Uhum. Então, essa é uma das vantagens de você ter o passaporte italiano, né? E tem inúmeras outras vantagens. Por exemplo, para quem tem filhos que querem fazer intercâmbio ou mesmo fazerem faculdade na Europa, o valor pago pelo europeu é muito, muito menor do que aquele pago por um brasileiro que vai estudar como brasileiro na Europa. Uhum. Então, você tem uma vantagem real financeira para poder fazer a faculdade ou pós-graduação no exterior. Mas as vantagens são inúmeras. Você podendo morar, você pode morar, né, em qualquer país da União Europeia, como europeu, então sem a necessidade de visto, sem ter que dar satisfações ao governo local, né? Porque afinal de contas você é um europeu e tem livre acesso na União Europeia. Mas eu costumo dizer para os clientes, se a cidadania italiana fosse só para não ter que pedir o visto americano e não pegar filho em aeroporto, já valeria a pena, viu, Nico? Sim. Porque com a cidadania italiana, eu não sei se todos sabem, né? Mas você tem acesso livre a vários países, e entre eles Canadá e Estados Unidos. Então não tem a necessidade de visto. Você, com o passaporte italiano, você tem livre acesso a esses países. Então tem muita vantagem para a vida profissional, a vida de estudante e também para quem deseja viajar pelo mundo sem ter essas fronteiras. Bacana. Mas você falando dos intercâmbios aí, isso é uma crescente os últimos anos, né? Por exemplo, assim, que a gente vê na própria juventude, né? Eu sei que a gente tem muitos amigos também, que os filhos vão para lá e eles mandam os filhos deles para cá. Então é uma troca de informação. E eu tenho observado que isso é uma crescente muito grande, né? Isso hoje é uma realidade do mundo globalizado, né? Porque temos muitas informações, né, de todo mundo chegando aqui no Brasil e a facilidade de você estudar em outro país. Por exemplo, quando eu fui para a Itália em 90, não se falava tanto nesse intercâmbio. Então, hoje a facilidade é muito grande, só que com a cidadania em mãos é muito mais fácil ainda. Você evita muita burocracia e pode usar, né, essa ferramenta para melhora da sua vida profissional e a vida de estudante também. Bacana. Outra coisa assim que certamente as pessoas que estão nos assistindo aí devem estar pensando, imaginando, quais são os benefícios de ter essa cidadania? Olha, o fato de você ter a cidadania, eu acho que já te dá uma tranquilidade para, se você tiver vontade de investir em outro país. A pessoa é um empresário que o negócio dele está indo no Brasil e ele pensa em expansão. Ele fazer essa expansão como europeu na Europa, então é um caminho muito mais breve, te dá mobilidade, te dá flexibilidade. Essa é uma das grandes vantagens, além de a facilidade de você ter uma experiência de vivência em outro país.
Hoje é muito comum você ouvir de pessoas que mudaram para Portugal, Itália, Alemanha, França. Mesmo para as pessoas que não decidiram mudar definitivamente de país, essa experiência em outro país, né, 1 ano, 2 anos que seja, estudando, trabalhando, agrega muito para a vida pessoal e profissional dessa pessoa quando volta para o Brasil. Bacana. E vamos falar um pouquinho assim de tempo. Por exemplo, assim, a pessoa liga para a Terra Nostra e diz, olha, eu quero fazer essa portabilidade, né? Quero fazer essa documentação. Qual é o tempo mais ou menos que leva? Tudo depende de cada caso? Como é que funciona? Depende. Se a pessoa já tiver a história da família, ela sabe onde nasceram os avós, onde nasceram os bisavós, em que região da Itália. Então quer dizer que ela vai saltar aquela fase de pesquisa e vai diretamente para a execução da pasta e ajuizamento da ação na Itália. Sendo dessa forma, você pode considerar que de 12 a 24 meses, essa pessoa já vai ter a cidadania reconhecida. Agora, se a pessoa não tem a ideia, né, da família e tem que ser feita uma pesquisa genealógica, tem que começar desde a pesquisa e pode demorar tanto um dia como pode demorar alguns meses. Então, a partir do momento que a gente tem todas as informações, pode ser considerado de 12 a 24 meses esse processo. Legal. Uma pergunta assim que eu gostaria de fazer, que eu acho que também é importante para o pessoal que está nos assistindo, nessa tua experiência, nessa tua convivência, né, como formação de direito, como gestor do negócio, houve muitas mudanças? A lei da cidadania, ela está sempre na ótica do governo italiano para mudanças. Mas aconteceram algumas importantes. Por exemplo, em 2019 mudou a lei para aquisição de cidadania do cônjuge. Até então, a pessoa casada com um italiano ou com uma italiana, ela podia fazer o simples pedido do reconhecimento da cidadania dela, a naturalização. Hoje, ela ainda tem esse direito, só que ela tem que superar uma prova de italiano. Ela tem que provar que ela é proficiente no idioma italiano. Uhum. Então foi uma coisa que atrapalhou bastante, ou até ajudou, porque eu acho que é válido também para quem gosta da Itália e para quem quer essa cidadania, se informar sobre a língua e aprender o novo idioma. E uma mudança importante aconteceu no ano passado, em junho, que todas as ações de reconhecimento de cidadania italiana via judicial era feita diretamente no Tribunal Ordinário de Roma. E a partir de julho regionalizou. Então, hoje podemos depositar essa ação em todos os tribunais da Itália, o que ocasionou uma flexibilidade nos tempos e uma redução nos tempos. Então, hoje a gente pode trabalhar em todos os tribunais da Itália. Uhum. E, desculpa, só complementando, tem sempre comentários sobre a mudança da lei da cidadania italiana. Existem projetos no Senado italiano querendo reduzir para o limite de gerações, querendo reduzir para netos, que é o que acontece na cidadania espanhola e a portuguesa, por exemplo. Então, é uma coisa que ainda está em discussão e vai ser votada, a gente não sabe se passa ou não, mas se isso acontecer, muita gente que tem o sonho de ter a cidadania pode ter sonho interrompido. Então já fica a dica para quem tem essa ideia de fazer a cidadania, se informar e estar atualizado para não ser pego de surpresa e talvez interromper esse sonho. Bacana. E isso tem validade? Por exemplo, eu vou fazer essa cidadania, uma carteira de habilitação de motorista, ela tem uma validade, você tem que renovar. E nesse caso aí tem validade? Não, na verdade não tem validade e não pode existir discriminação do cidadão que teve a sua cidadania reconhecida agora com aquele cidadão que nasceu em Roma, por exemplo. Tem todos os direitos e é como se ele tivesse nascido na Itália. Tanto é que o reconhecimento da cidadania, a Itália te reconhece cidadão italiano desde o nascimento. Então não é que você se tornou italiano agora.
você é reconhecido cidadão italiano desde o nascimento. Então, é para a vida toda e, inclusive, se transmite para os filhos, netos e perpetua-se no tempo. Legal. Então tá, nós estamos aí apresentando, né, o programa Empresas e Negócios e hoje o nosso convidado especial é o Dr. Wagner Cardoso. Nós estamos falando sobre a Cidadania Terra Nostra, uma empresa de São Paulo que vem com uma proposta diferente para Santa Catarina e você que está com certeza aí, né, curioso para saber muito mais, vai ter os contatos aí também nas redes sociais aqui no nosso programa e você vai acompanhar. Mas vamos adiante, vamos para frente. Dr. Wagner, direito internacional, como é que é a sua função como advogado, como é que você vê isso? O direito internacional, cada vez mais, sempre pautado na globalização, a gente vê empresas da Europa se instalando no Brasil e empresas brasileiras expandidas para a Europa. E sempre é interessante ser acompanhado por um advogado que entenda da legislação dos dois países. Então, é onde a gente aconselha quem tem relações jurídicas com outro país estar sempre acompanhado de um advogado especializado em direito internacional que possa orientar essa empresa ou essa pessoa física nesse seu novo negócio. E também acontece muito com atletas que vão trabalhar na Europa, jogadores de futebol, jogadores de vôlei, atletismo e ginástica. E eles precisam também de um suporte de um advogado para contratos e o início da vida deles no exterior. É sempre bom estar acompanhado de um advogado especializado em direito internacional. Muito importante isso. Dr. Wagner, o nosso tempo chegou ao fim, né, pelo que a gente vê aí, mas eu gostaria que você concluísse, né? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela vinda aqui no nosso programa, na nossa TV Galega. A nossa TV é uma TV de Blumenau. Estamos há 26 anos aí no ar, levando as melhores informações. E eu fiquei muito feliz de receber você aqui no nosso programa Empresas e Negócios. Nico, eu que agradeço pela oportunidade, né, de conhecer Blumenau, de conhecer o pessoal, o acolhedor de Blumenau. Foi uma surpresa muito boa. Uma satisfação estar aqui com vocês. E brevemente estaremos, né, retornando a Blumenau para continuar tirando dúvidas, esclarecendo dúvidas para o pessoal da cidade e região sobre cidadania italiana. Para fechar com chave de ouro, deixa aí uma mensagem da Terra Nostra para o nosso pessoal aí, dos italianos aqui da nossa região. Então, Nico, o que eu falo? A cidadania italiana, como a gente viu, ela abre muitas portas, ela é muito interessante para a sua vida futura, a vida dos filhos, mas uma coisa muito, muito importante é o resgate das origens. Eu digo até para quem não pretende fazer a cidadania, quem não pretende morar fora, só o fato de você estudar a sua árvore genealógica e resgatar o seu passado é uma coisa muito, muito bacana e muito apaixonante. Então, é uma forma de resgatar as origens. Bacana. Então tá aí, o programa Empresas e Negócios está chegando ao fim, mas eu quero agradecer de coração mesmo a sua audiência e para nossa alegria, nossa satisfação e a nossa honra, hoje mais um empresário, né, um empresário de São Paulo, Dr. Wagner Cardoso, falando sobre a Terra Nostra Cidadania. Legal? Gente, programa Empresas e Negócios, né? Todas as quartas-feiras às 21 horas, você não pode perder aqui na sua e na nossa TV Galega a imagem da cidade. Muito obrigado e viva a vida!